Sempre que você tiver qualquer situação no seu corpo físico e que essa situação no físico é algo que vem dos seus familiares. Então, por exemplo, eu tenho uma enxaqueca crônica, a minha mãe tinha, minha avó tinha, minha bisavó tinha, é algo que vem de herança familiar. Eu tenho um problema de coluna, tenho um bico de papagaio, minha avó também tinha. Tá? As pessoas da minha família, ou seja, a minha ancestralidade também carrega essa mesma situação. Problemas crônicos, cardíacos, ou até, muitas vezes, não são coisas que está associado à genética, porque a medicina convencional, ela vai explicar como uma carga genética. Porém, existem situações que não são cargas genéticas, porque não é nada que você vai somatizando no corpo e manifestando. É algo que manifesta-se do nada. Que situação? Tipo assim, o meu bisavô, ele sofreu um acidente de carro e a partir daí ele ficou sem conseguir caminhar. Aí vem o seu pai, num determinado momento, ele sofre um acidente de trabalho, que não tem nada a ver com automóvel, mas de trabalho, uma máquina lá, invalidou, ele também não consegue andar. E aí você, num belo momento da sua vida, acontece uma situação de desgaste ósseo e você também não consegue, num determinado momento, também caminhar. Isso prova que são situações que a gente carrega da ancestralidade. Então, sempre que nós apresentamos alguma situação que é da ancestralidade, é muito interessante a gente pedir a libertação disso. Por quê? Porque muitas vezes a nossa alma, o nosso espírito, ele pede para auxiliar a nossa ancestralidade a dissolver os karmas passados. Então, a gente repete situações da ancestralidade como se fosse nosso peso, nosso karma, nosso resgate. E não é. Porque se um tataravô, ele, sei lá, torturou alguém na guerra, você não estava lá, você não é responsável por isso, você é um outro ser, você tem outra cabeça, você tem outros valores, você tem amor ao próximo, você é uma pessoa caridosa, então você não tem que repetir padrões de dor para poder pagar esse processo caro. Então, o que é interessante fazer? Quando você estiver no seu momento de oração, é você trazer o ponto do seu corpo físico, seja enxaqueca, seja a questão da coluna, seja o joelho, enfim, trazer esse ponto e realmente verbalizar. Se essa situação que eu estou passando no meu corpo físico é algo que eu carrego por amor à minha ancestralidade, eu solto agora. Eu rompo esse decreto, eu não mais preciso carregar as dores da minha família. Eu sou uma outra pessoa, eu tenho outros valores, e eu não preciso carregar isso para me punir, para auxiliar a minha ancestralidade a se purificar. Percebe? Então, fazer isso é um movimento muito interessante. Isso traz uma libertação e auxilia muito a nível energético que o corpo físico trabalhe melhor. Mesmo que tenham já doenças instaladas, tá? Um problema no joelho, uma osteoporose, algo que, assim, não dá para se reverter. Porém, junto com o tratamento médico, dá para aquilo funcionar muito melhor, porque você tira aquele peso, você não precisa agravar aquilo. Eu acho que vale muito a pena tentar esse tipo de trabalho paralelo a todo o trabalho do corpo físico, porque muitas vezes é assim, nós não sabemos, mas nós estamos repetindo dores dos nossos familiares por amor, por fidelidade familiar. Dentro da constelação familiar, a gente traz muito isso e fala muito isso. Então, isso é como se fosse um exercício sistêmico da constelação para a gente fazer, tá? Então, é bem pontual e importante que a gente faça isso.